Bem, vamos à resolução da questão. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de enormes proporções, ocorrido entre 1914 e 1918, e que envolveu quase todo o continente europeu e várias outras regiões do mundo. Sobre esse conflito, é correto afirmar que, alternativa A disputa por regiões coloniais acirrou as rivalidades entre as grandes potências, levando ao fim grandes alianças, como é o caso do desmantelamento da Tríplice Entente. Na verdade, nesse contexto, há formação de alianças e não desmantelamento. Um pouco antes do início da guerra, os países que vão se divergir e entrar em conflito a partir de 1914 já estabelecem as suas alianças, como o caso da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Vamos agora à alternativa B. A chamada paz armada foi imposta ao final do conflito, quando os países europeus já encontravam-se desgastados com a guerra, com o objetivo de cessar os combates e evitar novos conflitos. Na verdade, a paz armada ela surge um pouco antes da guerra. Na época da corrida beligerante, já no final do século XIX e início do século XX, essa paz armada seria uma ideia de evitar conflitos diretamente, mas se preparando para conflitos que possivelmente poderiam acontecer nos anos posteriores. Então, a questão está errada porque a paz armada não é algo que está ligado ao fim da guerra, mas a um momento anterior a ela. Alternativa C. A entrada dos Estados Unidos, com seu apoio econômico e militar, ao lado da Entente, foi fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. Vamos às próximas alternativas e depois voltamos à alternativa C. O assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, levou o Império Austríaco, juntamente com a Rússia, a declarar guerra à Sérvia, dando início ao conflito. O assassinato de Francisco Ferdinando é um fato correto, de fato esse foi o estupim para a guerra. Entretanto, o Império Austro-Húngaro e a Rússia eram, na verdade, inimigos no conflito e não estabeleceram uma aliança. Então, isso é uma afirmativa errada. A alternativa é: ao final do conflito, a Alemanha impôs à França devolução de territórios da Alsácia-Lorena ricos em minério de ferro e carvão. A Alemanha foi derrotada e, na verdade, a ela foi imposta uma série de restrições que levaram a Alemanha a uma crise gigante no finalzinho das primeiras décadas do século XX e se estabelecendo de novo como uma grande potência a partir da ascensão do nazismo, do Terceiro Reich, já na figura de Hitler. Então, a alternativa correta, de fato, é a alternativa C. A entrada dos Estados Unidos é que foi fundamental ao lado da Entente, estabelecendo de vez a vitória desse bloco em relação à Tríplice Aliança. Então, alternativa correta, letra C.